sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula para vocês. Venham comigo. Neste capítulo, nós iremos tratar de ângulos. O que são ângulos complementares, ângulos suplementares, consecutivos e adjacentes. Mas antes de tudo, eu lhes pergunto, sabem o que é ângulo? Pois bem, ângulo é a região limitada por duas semirretas distintas e de mesma origem. Observem esta imagem. Vértice é o ponto de origem comum às duas semirretas. Os lados é cada uma das semirretas. E a abertura é a região compreendida entre as duas semirretas. Ela define a região angular, que é a região que delimita o próprio ângulo. Então, nesta imagem, eu tenho o vértice O, tenho os lados A e B, e a região compreendida entre essas duas semirretas A e B é chamada de ângulo. A representação deste ângulo pode ser entendido por A ou B, B ou A, ou ainda uma letra grega. A unidade de medida mais comum para se medir o ângulo é o grau, cujo símbolo é esta bolinha aqui em cima. 1 grau corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais. O ângulo é a medida da abertura de dois segmentos. Seus múltiplos são minutos e segundos, cujas relações temos. A cada 1 grau temos 60 minutos e a cada 1 minuto temos 60 segundos. O ângulo ele pode ser classificado quanto à sua abertura. O ângulo reto possui uma abertura igual a 90 graus. Este ângulo também é conhecido por perpendicular. Ângulo agudo tem uma abertura menor que 90 graus. Ângulo obtuso tem uma abertura superior a 90 graus. Ângulo raso possui abertura igual a 180 graus. Este ângulo também é conhecido como ângulo de meia volta. Ângulo pleno possui uma abertura igual a 360 graus. Ângulo nulo possui uma abertura igual a 0 graus, ou seja, não possui abertura entre as suas duas semirretas. Agora vamos ver os pares de ângulos notáveis. Neste caso, vamos iniciar por ângulos complementares. Ângulos complementares são quando dois ou mais ângulos possuem uma soma igual a 90 graus. Observem neste exemplo, aonde eu tenho o ângulo AOC e COB. O ângulo AOC mede 60 graus e o ângulo COB mede 30 graus. Os dois ângulos somados formam o ângulo AOB medindo 90 graus. Agora observem este outro exemplo. Tratando-se agora de ângulos suplementares, onde a soma de seus ângulos medem 180 graus. Eu tenho o ângulo NOM e o ângulo MOL. O ângulo NOM mede 45 graus e o ângulo MOL mede 135. Ao somar estes dois ângulos, eu possuo o ângulo de 180 graus. Vamos ver agora os ângulos de um polígono, especificamente os ângulos internos e os ângulos externos. Observem esta figura. Cada ângulo destacado de azul é chamado de ângulo interno, ou seja, é o ângulo que pertence à região interna da figura. E cada ângulo destacado de amarelo é chamado de ângulo externo, ou seja, é o ângulo que pertence à parte de fora da figura. Os ângulos externos de um polígono são formados entre o prolongamento de um lado e o lado seguinte do polígono. Em qualquer polígono,
a quantidade de lados, vértices, de ângulos internos e externos é a mesma. Note também que cada vértice, o ângulo externo sempre forma com o ângulo interno o ângulo de 180 graus. Quero ressaltar aqui a vocês que em cada vértice de um polígono, o ângulo interno e externo sempre são suplementares. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Observem esta imagem. Se tomarmos os ângulos AOC e COB, também tem um lado comum, que é o lado OC. Os ângulos AOB e COB têm o lado OC em comum. Agora, vamos tratar de ângulos adjacentes. Quando dois ângulos consecutivos não possuem pontos internos comuns, são chamados de ângulos adjacentes. Perceba que a bolinha azul pertence exclusivamente à região formada pelo ângulo BOC e que a bolinha amarela pertence exclusivamente à região formada pelo ângulo COA. Muito bem, aqui termina a nossa aula a respeito de ângulos complementares, suplementares, consecutivos e adjacentes. Para mais esclarecimento, aguardo vocês através das nossas videoconferências. Até mais, pessoal! Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.